Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, professor Bruno Clemente por aqui, e eu vou então entrar num novo assunto dentro dessa nossa revisão de programação orientada a objeto para que a gente possa discutir, que é a generalização. Vou compartilhar meu material do ponto que paramos no vídeo anterior para a gente continuar essa discussão. Generalização é quando você cria um relacionamento entre uma superclasse e uma subclasse. Nossa, não entendi nada, vamos de novo. É quando você tem um relacionamento entre algo geral e algo específico. Então, sempre que você tiver um relacionamento que na nossa linguagem, no português, a gente fala é um ou é um tipo de, muito provavelmente nós estamos tratando de generalização. Nós temos aqui, por exemplo, veículo. Tá? Veículo é uma superclasse, ou seja, ela é a superior aqui. E depois nós temos terrestre e aéreo. Terrestre é um tipo de veículo. Aéreo é um tipo de veículo. Então isso nos permite criar comportamentos uma única vez e reaproveitá-los para diversas classes que deveriam ter esse comportamento. Por exemplo, um veículo, vou dar um exemplo simples, tá? Um veículo ele é capaz de se deslocar. Então, se existisse um método se deslocar, ele não precisaria estar tanto na classe terrestre quanto na classe aéreo. Ele poderia muito bem estar na classe veículo. E quando eu digo que terrestre é um veículo, sem querer ele acaba herdando, esse é o termo que a gente usa na programação orientada a objeto, ele herda o comportamento de se deslocar. A mesma coisa acontece para o aéreo, ele herda o comportamento de se deslocar. Beleza? Antes de passar aqui para o próximo slide, eu só quero fazer um comentário sobre isso. Isso é muito importante na programação orientada a objeto. Muito importante, beleza? É o super, eu imagino que você já tenha trabalhado com isso, alguns alunos talvez já tenham visto isso em LP1, LP2, nem todos os alunos já fizeram essa disciplina, mas é um conceito muito utilizado na programação orientada a objeto. E o que eu convido vocês a pensar aqui sobre esse assunto é o seguinte: pensem onde é mais fácil você cometer erros. Se você tem um único local aonde você vai lá e altera, e todo mundo que depende desse cálculo será imediatamente ajustado, ou você repetir essa mesma operação para todo mundo que faz uso dessa ferramenta. É certeza que o segundo caso é muito mais problemático. Tá bom? Então, um exemplo aqui no nosso método se deslocar, se o comportamento de se deslocar ele não é do terrestre nem é do aéreo, mas ele é do veículo, a gente pode fazer esse código uma única vez dentro da classe veículo. Se amanhã houver uma alteração de como funciona o método se deslocar, o método se mover, então a gente ajusta uma única vez na classe veículo e afetará automaticamente a todos os veículos terrestres e aéreos do seu sistema de forma imediata e sem problema algum. Então vocês já conseguem ver só por essa descrição o quão prático e o quão eficiente isso aí é. Tá? Uma vez, isso é experiência profissional, isso são coisas de empresas que eu já trabalhei, eu já vi, por exemplo, cálculos de impostos sendo feitos dentro de diversos locais, ou seja, vários locais do sistema repetiam uma determinada operação ao invés de buscarem essa operação de um mesmo local. E qual foi a consequência? Em algum determinado momento, alguém fez uma solicitação dizendo que esse cálculo mudou, que a Receita Federal emitiu um novo documento alterando o cálculo. A pessoa estava questionando sobre uma determinada funcionalidade, o programador pegou essa demanda, fez o quê? Foi nessa funcionalidade que alegavam que estava errada e trocou, consertou. E o que aconteceu? Ele trocou apenas lá e não nos outros. Qual foi a consequência disso? Começou a dar inconsistência. O que vinha daquela tela estava correto, o que vinha de outros locais do sistema estava incorreto, porque em um local foi alterado e no outro não. Então isso é muito sério, pessoal, isso é muito sério. A gente sempre quer minimizar a quantidade de código escrito. Isso não é porque a gente tem preguiça de digitar. A gente faz isso para minimizar a chance de erro, para aumentar, facilitar a legibilidade do nosso código e a manutenibilidade, ou seja, a capacidade de dar manutenção. Tá bom? Então, esse é o assunto que eu tinha para falar para vocês sobre generalização. Eu não vou me estender mais nesse vídeo, eu vou interromper aqui e a gente faz um último vídeo para tratar de dependência, que também é um assunto muito importante na programação orientada a objeto. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, não deixe de me procurar, fiquem à vontade, deixem suas dúvidas aqui ou me procurem pelos outros veículos e a gente vai conversando, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, pessoal. Até mais!